Tudo posso para vocês de todo o Brasil. Vamos falar sobre saúde e a percepção de pequenas manchas ou nuvens movimentando-se dentro do campo de visão constituem as chamadas moscas volantes. Geralmente, elas são vistas quando se olha para o fundo claro, como uma parede branca ou um céu azul. E, na realidade, as moscas volantes são minúsculos grumos de gel ou células dentro do corpo vítreo, o fluido gelatinoso que preenche, o nosso interior do olho. E esses objetos dão a impressão de estar diante do olho, mas de fato estão ali, flutuando lá dentro. E o que se vê são as sombras projetadas sobre a retina que é a camada do fundo do olho que percebe a luz e envia o estímulo luminoso até o cérebro. Parece tudo isso muito complicado, Para explicar para a gente quais são os efeitos, as causas dessas moscas volantes, o oftalmologista Dr. Daniel Camilotti está com a gente aqui para explicar esse assunto. Dr. Daniel, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo, obrigado pela presença. Eu confesso para o senhor que eu nunca ouvi falar em moscas volantes. Para mim é novidade, realmente. Sim. Embora eu também acho que não estou lembrado de ter passado por essa situação. Isso é bom ou ruim? É bom. É bom? É bom. Então tá, perfeito. Mosca volante, explica para a gente então como que é isso, doutor? Bom, primeiro, as moscas volantes, o que seria isso? Como você tinha falado, o olho, a gente tem... Vamos ver o olhão aqui então, gente, vamos lá. Se puder focar aqui no olho, a gente consegue ver que é essa parte anterior e a gente não consegue ver esse gel onde fica, que preenche o olho, que seria toda essa parte aqui, isso aqui seria um gel. Isso aqui é um gel? Isso, tá, que seria perfeito. o vítreo, Tá. Esse gel, ele tá entre a parte da parte anterior do olho e a parte posterior. Que seria a retina, tá? Na maioria dos casos, esse gel, ele preenche o olho, fica aderido na retina, preenchendo esse espaço, e ele é transparente, as pessoas não sentem nada. Nesse sinal de mosca volante, que são as miopsias, a maioria das pessoas que podem sentir, principalmente a idade, com a idade, esse gel desorganiza. Conforme ele se desorganiza, ele se solta de algumas partes da retina, que a gente chama de descolamento de vítreo parcial. Não é descolamento de retina, é descolamento do vítreo, que é esse descolamento do gel lá de trás, sendo que ele se solta mais facilmente de alguns locais, mas existem outros locais, alguns pontos, que ele pode estar mais aderido. Então, quando ele vai soltar, tenta soltar, primeiro, na maioria dos casos, o sintoma que a gente sente é um flash de luz, um relâmpago na parte periférica, ele tentando soltar, isso seria tração. E quando ele solta, você começa a ver esse gel mexendo para lá e para cá. Por isso essa sensação de mosca volante. Tá? É como se a nossa visão tivesse embaçada, seria mais ou menos isso, né? Seria como se fosse um ponto, esses grumos, passando na frente da área central da visão. Que seria essa parte central e aqui o gel que preenche o olho. Tá, e dá a impressão de serem moscas porque são pontinhos escuros. Pontinhos escuros lá no vítreo, que você vê ele passando para lá e para cá. Então parece mosquinha. Isso dói? Não dói. Causa algum incômodo, não? O incômodo é apenas essas sombras, Essas imagens, principalmente... Fica turvo, seria isso? Como se fosse uma turvação passageira, passando na frente... Quanto tempo dura, em média, doutor? Depende muito do local que ela vai passar. Quando fica no centro da visão, a pessoa vai ali e incomoda muito. Já quando ela começa a passar e vai para a parte periférica, já incomoda menos. Então, depende muito da localização. Quem pode sofrer de moscas volantes? Você falou idade. Sim, isso? principalmente fator idade, que muitas pessoas com a idade, essa desorganização é muito comum. Idade quanto? Isso aí é bom perguntar. Vamos colocar aí 40, 50, Já? mas não são só essas cedo, pessoas. Então? Sim, a partir disso, mas não todas, tá? Isso é um fator de risco. Agora, outros, pessoas mais jovens, pessoas que têm miopia alta. A miopia alta, você tem uma desorganização desse vítreo mais comum. O olho é maior, então você tem a retina mais afinada e esse vítreo ele desorganiza mais fácil. Então o alto míope também. Outros casos seria quem operou de catarata. A cirurgia de catarata é um procedimento que você manipula o olho e isso também pode desenvolver essa desorganização. Cirurgia de catarata não é para resolver um problema? Sim. De repente vem outro? Na verdade resolve. O que acontece? A catarata seria nessa parte intermediária. Tá, aqui no meio aqui. Perfeito. Okay. A gente retira essa parte suja, que está opacificada, implanta uma lente... mas retira o cristalino, não é cristalino, isso? Perfeito. É uma lente que ela acomoda, para longe e para perto. E a gente implanta uma lente para substituir essa lente que está suja, que é o cristalino. Só que essa manipulação do olho pode induzir a quem já tem essa desorganização a perceber mais fácil. Primeiro, porque você limpa uma sujeira que está lá na frente, fica tudo mais claro, e essa pessoa vai ter uma percepção mais fácil dessa mosca. Mas o principal também... Às vezes a pessoa opera a catarata e necessita fazer um laser para limpar essa lente. Isso também é um outro fator de risco. Além desses, existe a inflamação do olho chamado uveites,
que é uma inflamação. Uveíte. É uma inflamação da úvea, que a gente chama. Úvea? Úvea. O que é úvea? A úvea engloba a íris, que é a parte colorida do olho, o corpo ciliar, que é onde é produzido o líquido do olho, onde ele também faz acomodar esse cristalino. E a coroide, que é a parte que irriga a retina, fica atrás da retina. Isso tudo é a úvea. Então existe a uveíte anterior e posterior. Quando a uveíte acontece posterior, ela começa a causar células inflamatórias dentro desse vítreo. Então é a outra causa dessas moscas volantes. O que é importante a gente dizer? Essas moscas volantes, a maioria das vezes, não são graves, tá? Só que é um sinal de que pode ter acontecido algo na retina. Então, sentindo esse sinal, a gente precisa dilatar o olho e avaliar a retina para ver se, junto com isso, ela foi acometida. Por isso a importância da gente dilatar qualquer sintoma de mosca volante. Ao primeiro sintoma de mosca volante, eu Sim. percebi que eu estou sentindo isso, eu procuro oftalmologista. Com certeza. Justamente. De preferência, o especialista em retina, porque ele vai dilatar, fazer o mapeamento de retina. O que é isso? Ele vai olhar a retina em todos os quadrantes, vai olhar principalmente a periferia, que é onde acontece essa aderência maior desse gel, que é onde ele tenta soltar, e quando ele solta, ele pode formar um rasguinho na retina, um buraquinho na retina. É esse buraquinho que é perigoso. Por quê? Porque nesse buraquinho pode entrar líquido e esse líquido ir descolando a retina. Isso é muito perigoso. Aí vai descolar por inteiro, então. Isso. E aí a retina descola, não só o vítreo. A retina descolando, você começa a sentir um campo visual preto descendo de cima para baixo ou de baixo para cima. E a perda visual vai acontecer só quando pega a parte central. Só que a gente não pode deixar chegar nesse momento. A gente precisa tratar no momento que acontece essa ruptura. Porque existe uma profilaxia feita com laser. O que esse laser faz em volta dessa rupturinha? Esse laser, ele consegue impermeabilizar. É como se fosse uma cauterização. Como se fosse uma cauterização, perfeito. Então, esse buraquinho a gente faz em volta desse buraquinho, esse laser. Ele impermeabiliza e não deixa esse líquido, que eu expliquei que seria o causador do descolamento de retina, escorrer. E não deixa acontecer o descolamento de retina, que isso sim é grave. Por isso, a necessidade da profilaxia no momento que você sente as moscas volantes. Na maioria das vezes, não vai causar essa ruptura, mas se aconteceu esse sintoma, é importante dilatar para ver se essa ruptura aconteceu. Não tendo esse sintoma, não tendo esse buraquinho. Tá, né? certo. De alguma forma, essas moscas volantes são tratadas, doutor, ou não? Na verdade, elas não são tratadas por quê? Porque, primeiro, que o nosso cérebro, inteligente como ele é, ele consegue se acostumar com isso. Então, essa sensação de mosca volante... Mas não tem de aumentar? Na maioria das vezes, não. Não? A maioria das vezes, o cérebro acostuma com isso e vai amenizando essa situação. No primeiro momento, a pessoa fica muito incomodada. E com o tempo passando, ela se acostuma com isso, tá? Mas, vamos dizer que para tratar isso, a gente teria que fazer uma vitrectomia. O que é isso? Nossa. É uma cirurgia... Gente, quanto nome complicado hoje, hein? A vitrectomia é uma cirurgia que a gente retira o vítreo. Só que essa cirurgia é uma cirurgia delicada, que a gente deve fazer em caso de descolamento de retina, porque existem também os seus riscos. Então, como o cérebro se acostuma com isso, então não vale a pena colocando na balança do custo-benefício de fazer essa vitrectomia para limpar essas moscas volantes. É possível que as moscas volantes estejam associadas com outra patologia? Sim. Por exemplo, labirintite, eu não sei se é possível. Né? Porque a pessoa tem o labirinto, a pessoa perde o equilíbrio. Sim, né? Seria mais ou menos isso. Né? Sim, de repente, perfeito. a pessoa tem a impressão que está perdendo o equilíbrio e o olho fica turvo. Sim. Na verdade, assim, não existe essa associação da mosca volante com a labirintite. Com a labirintite, não. Não, Tá, mas ok. existe às vezes uma confusão, vamos dizer, a enxaqueca. A enxaqueca, a aura da enxaqueca, antes de vir a dor de cabeça, a pessoa sente uns flash de luz aqui na periferia, ou então ela pode sentir alguns sintomas que vão avisar, vai vir a dor de cabeça. E confunde um pouco com esses sintomas das moscas volantes ou da fotopsia, que seria esse flash de luz. Então, a associação não existe, mas o diagnóstico diferencial existe. A associação com outras doenças seriam com a uveíte, que seria essa inflamação ocular, e esse problema do descolamento de retina. Eu acho que isso tem que ser muito associado para, se a pessoa sentir, marcar o oftalmologista para ele dilatar o olho e avaliar para evitar que isso aconteça. Doutor, pessoas que já utilizam óculos ou utilizam lente de contato, Tá. de repente o grau não está adequado, pode ter alguma associação ou não? Não, a associação não existe, mas existe associação, como eu falei, com alto míope. Se a miopia é mais alta, Entendi. ela é um Perfeito. fator de risco para essas Quer moscas dizer, aí, volantes. nesse caso o grau estaria errado, então poderia ser assim. Não digo nem um grau errado, mas ele aumentando, ou mesmo uma pessoa tem um grau estabilizado de, vamos dizer, de 6 graus, que é uma miopia que a gente diz que seria uma miopia alta, ele é um fator de risco para isso. Ele pode, durante, vamos dizer, até os 20 anos não sentiu nada, mas após os 20 começou a sentir essa mosquinha.
Por quê? Porque o alto míope tem um olho maior, o olho, na verdade, ele cresceu um pouco mais, ele é elástico, só que a retina não é. Então, na verdade, ele vai crescendo e a retina acompanha isso como se estivesse esgarçando um tecido. E esse esgarçamento pode causar esse buraquinho, essa desorganização do vítreo. Então, por isso esses sintomas maiores no alto míope. E fatores externos, doutor? Hoje a gente está com as luzes fortes por demais, a gente fica de tempo em tempos muito exposto ao computador, à tela, à iluminação. Isso prejudica também de alguma forma? Essa parte da música volante e do descolamento de retina, muita gente fala que ler durante muito tempo pode, durante o carro em movimento, pode descolar a retina. Não, não pode. Isso é um boato. É mito. Isso é um mito. Então, ainda bem, eu faço isso. Isso não teria problema. O que pode causar mais lendo o carro é causar tonteira, você trocar linha, dependendo se você não tem muita convergência do olho, mas isso não tem nada a ver com essa parte do descolamento. Fator externo, eu chamo a atenção por trauma ocular. Alguém que levou um soco, teve um trauma com qualquer problema, esse trauma causa o quê? O olho, ele tem esse formato. Esse trauma faz isso com o olho. E o olho, como é elástico, ele vai fazer isso, só que a retina não. Então, esse movimento pode fazer com que solte esse gel e comece a causar esse problema. Então, o trauma ocular seria um fator externo importante. Doutor, só repete para a gente, então, para encerrar, os sintomas os sintomas da música volante, né? Caso a pessoa em casa tenha já passado por isso, procurar um oftalmologista, então, né? Sim, com certeza. Os sintomas principais, como diz o nome, né? As moscas volantes, como se fosse uma mosquinha passando de lá para cá, principalmente num fundo claro, num dia ensolarado. Às vezes também acontece de teia de aranha, como se fosse uma teiazinha de aranha, sentindo. E antes disso pode sentir a fotopsia, que seria o flash de luz antes de causar. Na periferia, esse flash pode ser também um sinal desse problema. Perfeito. Doutor Daniel Camilati conversando com a gente hoje, falando sobre as moscas volantes. A qualquer sinal, procurar realmente oftalmologista. Especializado em retina seria melhor, né? Seria o mais indicado. Doutor, obrigado. Ótima tarde para o senhor. Obrigado. A gente vai fazer um intervalo. Na sequência, a gente vai falar sobre decoração, sobre construção. Nós vamos mostrar novidades da feira Expo Revestir, que aconteceu semana passada aqui em São Paulo. Vai ser um bate-papo com a designer de interiores, Adriana Scartares. Daqui a pouquinho, então, não sai daí, isso interessa para todo mundo. E a gente quer a nossa casa mais bonita, o nosso ambiente mais bem atrativo para nós e para os nossos convidados, né? Com certeza. A gente já volta.